segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 30 de português do segundo ano. Vamos lá? O que nós iremos ver nessa nossa aula de hoje, então? Singular e plural. Qual é o objetivo dessa nossa aula, então? Identificar palavras que representam o quê? O singular e o plural. Reconhecer o emprego adequado de singular e de plural nas diferentes situações de uso da língua, ok? Vamos lá, então? Para a tua atividade, depois que acabar o nosso vídeo, o que você vai precisar? O seu caderno, né, de português, seu lápis de escrever, borracha e lápis de cor, tá bom? Separa aí, já prepara tudo para que assim que acabar a aula você já ir fazer a sua atividade, ok? Então, singular e plural. Vamos completar a descrição das imagens usando as palavras do quê? Do quadro, desse quadrinho aqui. Então, eu tenho aqui a palavra gizes e giz, certo? Aqui eu tenho o quê? Um giz, né? De cera vermelho. E aqui, outros giz de cera? Será? Ou outros gizes de cera? E aqui eu posso falar, eu tenho, né, um gizes de cera vermelho? Não, né? Então vamos lá. Então ali, no vermelho, giz de cera ver. Não vai caber aqui no quadro da prof. Vamos fazer mais pra cá um pouquinho. Giz de cera vermelho, certo? E ali, os outros, o quê? Né? Giz, então estou falando de um. Os outros gizes. Do quê? Vou pôr aqui embaixo. De cera. Né? Então aqui vamos fazer de outra cor. Então, se é um giz. Se são mais, eu não posso falar 2, 3 giz, né? E os outros giz, e os outros 3 giz de cera. Então, outros gizes. Também não posso usar gizes, né? Então, um giz, no plural, gizes. Vamos lá? Isso aí. Então, vejam como ficou, né? Nós fizemos aqui no quadro também. Então, quando escrevemos giz, apenas o quê? Né? Apenas um elemento. O substantivo está no quê? No singular. E quando escrevemos, então, a palavra gizes, há 2 ou mais elementos, né? E esse substantivo, então, né, que nós estamos falando do giz, ele está no plural. Muito bem. Agora vamos ver esse outro exemplo. Caminhões de bombeiro e caminhão de bombeiro. Caminhões está falando do quê? De um caminhão ou de mais caminhões?
Então, se eu tenho um caminhão, dois ou mais caminhões. Então, vamos lá, para completar essa nossa frase ali. Então, aqui na imagem nós temos um caminhão de bombeiro. Então, é o, né? Porque ele está no singular. Então, o caminhão de bombeiro, certo? E aqui, então, eu tenho dois, então são os. Vocês viram aqui, ó, que até a minha, né, a minha palavra inicial muda, ó, de o para os, né? Eu não posso falar o caminhões, né? Ou falar os caminhão. Então, os caminhões. Reparem aqui que eu mudei também, ó, do ão para ons, certo? Caminhão, caminhões. Então, repararam então que aqui, né, eu tenho a diferença, ó, do ão pro ons, certo? Então, né, aqui o o para os, caminhão, caminhões. De bombeiro. Ok? Vamos lá, conferir? Isso aí, né? Então, se é um, é o caminhão de bombeiro e dois ou mais, os caminhões de bombeiro, né? Ó, lembrando que o passou para os, caminhão passou para caminhões. Então, agora nós temos o quê? Maçãs e maçã. Reparem ali. Então, eu posso falar, eu tenho uma maçã? Ou eu tenho 3 maçãs? Não, né? Então, se são 3, são as o quê? Maçãs. E se eu tenho uma, então é a maçã. Certo? Muito bem. Então, 3 as maçãs e uma a maçã. E agora morango. Tenho ali a palavra morangos e morango. Então, morangos está se referindo ao quê? A um morangos ou mais morangos, que nem nós temos aqui 4 morangos. E a palavra morango está se referindo ao quê? A um morango ou 4 morango? Não, né? Então, morango está se referindo a quê? A um morango. E morangos, né? 2 ou mais, que nem aqui nós temos, então, 4 morangos. Então, vamos lá. Então, o quê? Morango, que é um só, o nosso primeiro. Então, se um é o, 2 ou mais vai ser os. Os o quê?
Os morango? Não, né? Os morangos. Viram que no morango eu apenas o quê? Acrescentei o S, né? Mas algumas palavras, que nem lá a gente viu no caso do caminhão, para caminhões, né? Além do S, que a gente acrescentou ali, né? Além do S, eu tive que mudar o ão para ons, certo, né? No caso da nossa maçã, também, né? A gente só precisou o quê? Acrescentar o S. Maçã, maçãs. Mesma coisa, então, no morango. O morango, os morangos. E para finalizar, então, eu tenho aqui um Papai Noel e aqui quantos? 4. E como que eu vou falar? Como que eu vou representar esses 4? Então, Papai Noel. E os 4, então, serão, se um é papai, 2 ou mais são pais. E o Noel, então, Noéis. Então vejam, né? Nas nossas próximas aulas a gente vai ter mais exemplos, né? Vocês vão ver o porquê, então, que deu toda essa modificação aqui, ó, tá vendo? Eu substituí o L por I e S. E ainda tive que acrescentar o quê? Um acento, né? O acento agudo. Então, de papai passou para papais e de Noel para Noéis. Então, um Papai Noel, 2 ou mais papais Noéis. Ok? Então, nessa aula de hoje vimos o quê? Quando a palavra indica somente um elemento, dizemos que essa palavra está no singular, né? Quando tem um só. E quando a palavra indica mais de um, dizemos que essa palavra está, então, no quê? No plural, né? Mesma coisa que se eu disser para vocês, então, eu tenho uma caneta, estou falando de um elemento no singular. Agora, se eu pegar mais, eu vou ter canetas, né? Vou ter mais canetas, eu posso daí estar falando o número de canetas, né? Eu tenho 4 canetas, eu tenho um estojo de canetas coloridas, ou eu tenho apenas, então no singular, uma caneta, no plural de 2 elementos a mais, né? Ou mais, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, então, volte no vídeo, reveja novamente. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.